A falsidade é profética. Se há evidências para algo, realmente importa o que os outros pensam ou desejam sobre o assunto? Se eu pudesse apresentar a evidência de que uma mentira, se persistida, se tornará um fato? Isso se baseia na simples afirmação de que a imaginação cria a realidade. Então, você poderia sonhar esta noite, não com base em fatos, não com base em nada que o mundo lhe diga, apenas com base puramente em um desejo, e se você conseguir se persuadir da realidade do estado imaginado, eu lhe digo por experiência própria que ele se tornará um fato. É por isso que afirmo que a falsidade é profética. Muitos de nós encontramos a maior força do mundo à custa de tentativas, mas como não é o que esperávamos, a descartamos. A maior força do mundo é chamada nas Escrituras de Jesus Cristo. Paulo descreve Cristo como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Agora, aqui, um homem chamado Douglas Fawcett disse: o maior segredo do mundo é o grande segredo da imaginação. Ele disse: é o maior de todos os problemas, cuja solução todo místico aspira, porque se você realmente descobrir o seu segredo, encontrará poder supremo, sabedoria suprema, deleite supremo. Essa é a ordem em que ele o coloca. Essa é a mesma ordem em que Paulo coloca Jesus Cristo. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Mas o homem pensa em Cristo como alguém que vem de fora, em forma humana, diferente de si mesmo. E assim, quando ele encontra esse poder ou tropeça nele, não consegue reconhecer que esse é o poder do qual Paulo falou. Ele não veio vestido em forma humana como algo diferente dele mesmo, então ele não consegue reconhecê-lo. Agora, deixe-me compartilhar com vocês uma história tirada de William Butler Yeats em seus ensaios sobre ideias do bem e do mal. São duas histórias pessoais, ele jura a veracidade das duas histórias. E então ele conta uma terceira história, que eu acho que muitos de vocês devem ter lido. Mas a primeira história é esta. Ele disse: eu estava passando um tempo em Paris. Eu estava hospedado com alguns amigos em Paris. Acordei uma manhã, bem cedo no domingo, desci as escadas, e enquanto descia, estava contando a mim mesmo uma daquelas histórias tolas e estúpidas que o homem conta apenas para si mesmo, que se algo tivesse acontecido e não aconteceu, eu poderia ter machucado meu braço. Então, imaginei-me com o braço em uma tipóia. Ao passar, vi a empregada limpando a mesa para o café da manhã. Eu a cumprimentei. Entrei na porta para pegar o jornal da manhã e, quando voltei, meu anfitrião e minha anfitriã me encontraram na porta e perguntaram sobre meu braço machucado. Disseram que a empregada lhes disse que eu estava com o braço numa tipóia. Bem, eles viram que meu braço não está numa tipóia, também. Eu estava com meus documentos em um e o outro livre. E então expliquei a eles o que tinha acontecido. Eu havia lançado um feitiço sobre aquela empregada tão vividamente que ela me viu como eu me via. Eu havia me imaginado com um braço quebrado ou machucado, e tão vividamente presumi isso enquanto passava, apenas olhando para ela, que ela me viu com mais do que a visão da mente. Ela viu isso como algo real, felizmente para ele, porque sempre colhemos o que plantamos. Ele plantou a semente de uma automutilação. Se não tivesse se lembrado de seu próprio plantio estúpido, ele a teria colhido em um futuro não distante, mas não teria se lembrado de que a plantou. Vemos nossa colheita e não a reconhecemos. Ele teria pisado em alguma casca de banana ou alguma outra coisa e machucado o braço, mas nunca teria relacionado isso a algo que tivesse feito em sua imaginação. Mas isso aconteceu tão rápido, tudo em questão de horas. Ele desceu, viu a empregada, imaginou-se com o braço machucado, ela o viu como ele se via, contou isso ao seu anfitrião e anfitriã, para que quando voltasse pudesse se lembrar de uma coisa estúpida, que tinha feito e, portanto, ele ridicularizou isso, trazendo à tona e discutindo sobre isso. Agora, será que ele percebeu que o próprio poder que ele colocou em movimento, capaz de fazer isso com uma empregada, era Cristo? Ou William Butler Yeats ainda estava procurando um Cristo pessoal fora de si mesmo? Não creio que ele estivesse procurando algo fora de si mesmo. Ele era um daqueles irlandeses sábios e maravilhosos, como os A.E.S., pessoas completamente diferentes, os místicos do mundo.
E tenho certeza de que ele encontrou nessa experiência Jesus Cristo como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Quando ele o encontrar no verdadeiro sentido da palavra, ele se encontrará. Você nunca o encontrará a menos que o encontre através do simbolismo. E assim como ele nasceu, Eates descobrirá que nasceu. E assim como ele descobre a paternidade de Deus, Eates a descobrirá. E assim como ele descobriu a ascensão da serpente no deserto, ele a descobrirá. E assim como o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, na forma de uma pomba, Eates a descobrirá. Ele saberá quem Cristo realmente é, que Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Agora, eis o que ele diz. Quase na mesma hora, uma tarde, logo depois que isso aconteceu comigo, pensei intensamente em um colega. Eu queria entregar uma mensagem a ele, mas hesitei em colocá-la na forma de uma carta. Então, 2 dias depois de pensar intensamente em meu colega, chegou uma carta vinda de centenas de quilômetros de distância daquele aluno. Ele disse em sua carta para mim que eu apareci de repente em um hotel entre muitas pessoas. Ele se aproximou de mim e eu parecia estar em forma corpórea, eu parecia tão solidamente real quanto jamais estive para alguém. Ele me pediu para sair e retornar mais tarde, quando as pessoas tivessem ido embora. Naquela noite, depois da meia-noite, voltei e lhe dei a mensagem que ele anexou em sua carta para mim. A mesma mensagem que eu pretendia lhe dar. Agora, ele disse. Não tenho conhecimento consciente daquela visita, mas nenhum. Lembro-me do incidente do braço machucado. Isso foi trazido à tona de forma tão vívida que eu poderia relacioná-lo ao que eu havia feito. Mas disso, não tenho conhecimento consciente algum. Vou para o hotel, entre inúmeras pessoas, e depois volto depois da meia-noite para ser visto pelo homem e entregar uma mensagem que ele poderia realmente escrever num papel, que eu tenho em meu poder. Tenho a carta dele me transmitindo a mensagem que ele disse ter recebido de mim. Não tenho conhecimento disso. Mas, ele disse. Para mostrar que outros também pensavam como eu, vou agora contar mais uma experiência pessoal, embora eu pudesse contar coisas que assustariam a imaginação, mas agora citarei, disse ele, a história de O Erudito Cigano, de Joseph Vandal. E ele cita a história do erudito cigano que inspirou Matthew Arnold a escrever seu poema sobre o erudito cigano, e esta é a história. Havia um rapaz na Universidade de Oxford, mas a pobreza o levou a interromper os estudos, e então a pressão tornou-se cada vez mais intensa porque ele precisava viver, e então ele se juntou a um bando de ciganos, um grupo de ciganos. Um dia, por acaso, 2 passaram por ali e o reconheceram, e ele os reconheceu, eram amigos dele em Oxford. Por um sinal, ele pediu que não o identificassem no meio dos ciganos. Então, ele foi até um deles e disse a este: leve seu amigo para uma pousada e eu me juntarei a você em breve. O que ele fez? Eles perguntaram. Por quê? O que é tudo isso para você, um estudante de Oxford, viver com esse grupo estúpido de pessoas? Bem, ele explicou o motivo, a necessidade era tão grande que ele teve que deixar Oxford por causa de sua pobreza. Mas eles não são os impostores que você pensa que são. Eles têm uma tradição peculiar de aprendizado, que me ensinaram, e eu adquiri tudo isso, e acrescentei ao que eles me deram além do que eles próprios podem dar. É tudo uma questão do poder da imaginação. Agora, vou lhes contar melhor demonstrando. Vou deixá-los por um tempo e, quando retornar, contarei o que discutiram na minha ausência. O que ele fez? Ele explicou em detalhes tudo o que haviam discutido na sua ausência. Bem, eles ficaram estupefatos e perguntaram: como vocês fizeram isso? Ele respondeu: fiz isso pelo poder da imaginação. Minha fantasia guiou a de vocês, vocês não tiveram escolha. Eu determinei em detalhes o que vocês discutiriam, então vocês não tiveram escolha alguma. Aprendi com eles que existe um certo meio justificável pelo qual se pode elevar a imaginação e dobrar a de outro, e eles têm que ecoar o que vocês fazem. Agora, ele lhes disse: quando eu tiver aprendido tudo o que puder com eles, os deixarei e darei ao mundo.
Ora, este homem, pela Enciclopédia Britânica, viveu no século XVII. Ele morreu em 1680, eu acho, mas me pergunto onde está o livro que ele deu ao mundo? Gostaria que ele tivesse escrito o livro, porque esta é supostamente uma história real. O controle total da sua imaginação influencia o comportamento de todos que você encontra neste mundo, de modo que todos agem e refletem apenas o que você faz consigo mesmo. Agora, voltarei à segunda história, onde ele apareceu e não tinha consciência de que tinha aparecido, mas havia evidência, a carta era a evidência. Era isso que ele pretendia dizer a este aluno. A carta chegou 48 horas depois, vinda de centenas de quilômetros de distância, dizendo-lhe que ele apareceu, aparentemente em carne e osso, e que ele falou porque transmitiu a mensagem. Ele retornou uma segunda vez dentro de um intervalo de horas, depois da meia-noite, e fez esta declaração maravilhosa. Bem, muitos anos atrás, na cidade de Nova York, uma amiga muito querida minha, uma senhora muito, muito idosa, ela era um amor, seu nome era Alice Bentley. Todos a chamávamos de Ali Ben. Ela era uma criatura estranha, esquisita, amiga de Gurdjieff, ou Ouspensky, toda aquela turma era íntima de Ali Ben. Na verdade, eles alugaram o estúdio dela no Carnegie Hall, que ela manteve até o dia de sua morte. Aliás, em 1939, quando a guerra estourou na Europa, eu estava passando 2 semanas na casa dela, na fronteira com o Canadá, um lugar esquisito, esquisito. Fileiras de árvores onde os homens podiam, se quisessem, tomar sol nus de um lado e as mulheres do outro. Mas ali não se importava se eles se misturassem. Essa era Ali. Ela andava descalça por toda a grama. E Ali preparava essas 3 refeições por dia para nós. E eu passei minhas 2 semanas de férias nessa área estranha. Bem, a Ali veio me ver no meu quarto, no meu apartamento, e me disse que as coisas estavam um pouco difíceis no momento, quer dizer, financeiramente. E então, no dia seguinte, a Ali voltou, e esta é a sua história. Ela disse. Esta manhã, de madrugada, e mencionou o nome da senhora que era a chefe dos 7 restaurantes do hotel onde Ali morava. Ela administrava os restaurantes e todas as coisas dessa natureza, e ela disse ao entrar no quarto. Ela bateu na porta, tocou a campainha. Ali abriu a porta de madrugada, e aqui veio uma senhora. Ela pegou sua bolsa e esvaziou o conteúdo no colo de Ali e disse: Neville acabou de aparecer no meu quarto e meu quarto estava trancado, com ferrolho, ninguém podia entrar, mas ele apareceu em forma corpórea. Ele disse: Vá até Ali e dê a ela tudo o que você tem na sua bolsa. Ela disse. Era uma voz tão autoritária que eu não pude resistir, então aqui estou eu apenas obedecendo a uma ordem, e é tudo seu. Bem, Ali precisava daquele dinheiro naquele momento para pagar o aluguel. Ora, eu conscientemente não poderia ter feito isso. Na verdade, eu não teria feito isso. Eu não persuadiria ninguém neste mundo a dar algo a outro contra sua vontade, nem mesmo tentaria persuadi-lo a fazê-lo. Mas Ali veio até mim naquele dia e me contou sua necessidade, e então eu presumi, foi tudo o que eu fiz, que ela tinha o que queria. Agora, o que neste estranho e peculiar mundo dos homens me levou a me objetificar além das portas fechadas, no quarto desta mulher, e dizer isso a ela? Ela podia ouvir cada palavra que eu dizia. Desça até Ali e dê a Ali tudo o que está na sua bolsa agora, o que era mais do que suficiente para lhe pagar o que ela precisava no momento e ter algo de sobra. Sei que isso é um ato inconsciente da minha parte, mas eu o fiz conscientemente, assim como ele o fez conscientemente e foi lembrado. Por 3.000 quilômetros através da água, eu me fiz aparecer para minha irmã, e ela me viu, e realmente olhou para mim, e tentou esfregar os olhos dela, dizendo: Não é um sonho, e eu ainda estou onde eu presumi que estava. Não importa o que ela fizesse, ela não conseguia me apagar. Então ela me escreveu uma carta, que recebi 8 dias depois, escrita no mesmo dia. Então eu sei a verdade da afirmação de William Butler Yeats. Você pode fazer isso inconscientemente ou conscientemente. Agora, isso nos leva de volta ao pensamento da noite em que a falsidade é profética. Você pode começar com uma premissa sem base em fatos,
mais nenhuma, e isso não faz diferença. Você pode assumir esta noite que é o homem que deseja ser, a mulher que deseja ser, em qualquer fase da vida, e se estiver disposto a assumir que é isso e permanecer fiel a essa suposição como se fosse verdade, eu lhe digo, nenhum poder neste mundo pode impedi-lo. Pois você está lidando com o único poder no mundo. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, e Cristo é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Cristo. E um dia você descobrirá isso. Você despertará, não outro lhe dizendo, você despertará, e cada símbolo registrado nas Escrituras a respeito do seu nascimento, da sua descoberta da paternidade, da sua descoberta da sua ascensão, da sua descoberta da descida do Espírito Santo sobre ele, será seu. E será você, ninguém mais além de você mesmo, testemunhará tudo neste mundo. Então você descobre o poder, e o poder é sua própria e maravilhosa imaginação humana. Mas antes de nascer neste mundo superior, você o exerce aqui, de qualquer forma. Você é chamado e convidado a experimentá-lo e testá-lo ao máximo. Não me importa o que o mundo lhe diga. Considere qualquer pessoa neste mundo. Neste exato momento, suponha que minha mão esquerda tenha uma coceira nesta área. A mão esquerda não consegue alcançá-la. A mão direita poderia, ou meu poderia, ou a mesa poderia, mas a própria mão que está ferida não pode se ajudar. Posso lhe dizer, somos todos um neste mundo, somos todos um, e há apenas Deus desempenhando todos os papéis. E então, se alguém está ferido neste mundo, e você está ciente disso, você é chamado a exercer sua imaginação amorosamente em nome desse outro. Não há outro. Então, assim como esta mão vem e cuida desta coceira porque ela não consegue se conter quando alguém está tão perto da imagem, está empobrecido ou com dor, ou de alguma forma angustiado e você está ciente de sua angústia, tudo o que você precisa fazer é imaginar que eles são o que gostariam de ser, assim como você mesmo gostaria de ser. Você sempre tem um código. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Você não pode errar. Você faria isso com você se estivesse angustiado? Pois bem, faça isso com outra pessoa. Não lhe custa um centavo, custa apenas um momento imaginar que as coisas são para eles como você gostaria que fossem para eles. E então acredite na realidade do seu ato imaginário. A fé é um ato no qual Deus age. Na verdade, se você realmente acredita, Deus está agindo. Blake fez a seguinte declaração: Deus somente age e está em seres ou homens existentes, portanto, deixemos que Ele, o único, que anda entre nós, decida. Bem, quem anda entre eles? Nossa imaginação. Este é o poder que anda entre nós, porque quando você fala de Cristo nas Escrituras, sempre pense no poder de Deus e na sabedoria de Deus. Isso é Cristo. Personificado? Sim. Você é uma pessoa, não é? E você imagina, bem, isso é Cristo. Você é Cristo. Se você não sabe agora, posso lhe dizer, você saberá. Você saberá no dia em que nascer, quando você nascer do alto, você saberá. E nenhum poder neste mundo, nenhum ser neste mundo, poderia dissuadi-lo disso. Eles não podem fazer isso. Todos esses pequenos e estranhos ismos no mundo que se organizaram em torno deste maior de todos os mistérios e o transformaram, eu diria, numa grande confusão, isso não é Cristo. Assim como você está sentado aqui, ouvindo, se eu pudesse instigá-lo a ponto de fazê-lo sair e aplicar isso, você tentaria, imporia suas mãos sobre Cristo. Talvez você não acreditasse mesmo depois de ter provado, mas tentasse novamente. E tentasse novamente. Mas chegará o dia em que você terá que acreditar, quando o simbolismo das Escrituras começar a se desdobrar dentro de você e você nascer do alto. Então, ninguém poderá negar isso depois desse momento. Até esse momento, ainda pode haver um momento de hesitação, e isso poderia realmente ser Cristo? Estou lhe dizendo por experiência própria, que é Cristo. Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Não há nada impossível para Deus, mais nada. Não me importa qual seja o veredito de hoje que algum sábio lhe deu, seja um veredito médico, um veredito bancário. Aqui está uma coisinha boba que me aconteceu na semana passada.
fui ao banco na segunda-feira para fazer um pequeno depósito e pegar algum troco para terça à noite aqui. Do banco, fui ao Martindalis e comprei o New York Times e algumas revistas. Depois, fui ao Jurgensens e comprei umas coisinhas, na Beverly, e depois fui para casa. Não tive oportunidade de conferir dinheiro, eu não confiro dinheiro, então no dia seguinte, a caminho do barbeiro, pensei. Bem, eu tenho o suficiente para pagá-lo? Então, coloquei a mão no bolso e, tudo bem, havia dinheiro lá. Peguei e tinha $20 a mais do que deveria. Não me lembrava de ter isso, então perguntei à minha esposa se ela tinha colocado $20 no meu bolso e ela disse que não. Então pensei. Será que eles teriam trocado a mais, quer dizer, me dado mais dinheiro do que eu realmente deveria ter recebido? Só comprei algumas revistas, um jornal. Eles não poderiam ter me dado $20. Pensei. Talvez seja a moça do banco. Então, eu disse. Bem, vou ao banco na quarta-feira de qualquer maneira para fazer um depósito, então vou perguntar. Então, quando fui ao banco na quarta-feira, ela não estava de plantão. Então, fui a outro caixa e perguntei onde estava a moça. Ela disse. Nunca tem mulher nenhuma naquele guichê. Eu disse. Ah, sim, tinha uma mulher lá na segunda-feira passada. Ah, não, ela disse. Nunca. Sempre tem um homem lá. Eu disse. Bem, no que me diz respeito, tinha uma mulher lá na segunda-feira passada e eu devo $20 a ela. Bem, isso a deixou preocupada. Eu quero $20. Então, ela chamou o gerente. O gerente veio e ouviu minha história. Eu disse. A mulher que estava lá é morena e estava lá na segunda-feira passada, e eu devo $20 a ela, porque só descobri o erro ontem, a caminho do barbeiro. Não são meus $20, são dela. E então, ele pensou que esta era uma situação insana. Eu disse. Sim, eu devo, não é meu dinheiro. Não posso ficar com ele, não é meu, pertence a ela. Então, quando ele pareceu tão perplexo, eu disse. Sabe, eu tenho que viver comigo mesmo. Eu não vivo com outra pessoa, eu vivo comigo mesmo, e não são meus 20, tem que ir para ela. Eu tinha acabado de fazer um depósito, então eles sabiam quem eu era. Então, 2 horas depois, quando cheguei em casa, o telefone tocou e uma senhora ligou, e foi isso que ela disse. Então eu não confio em bancos, eles são tão falíveis quanto nós. Ah, ela disse, Sr. Godard, aqui é a senhora fulana de tal. Ah, sim, quando passamos o assunto para a IBM, descobrimos o erro. Essa é uma situação estúpida e impossível. Você não consegue descobrir esse erro de jeito nenhum. Eu passei 2 cheques e deveria ter passado uma nota de $20. Não havia a mínima chance de a IBM descobrir que eu não tinha passado uma nota de $20, nenhuma. Então ela me disse ao telefone. Mas você deve ter recebido nossa notificação, enviada pelo correio na segunda-feira à noite, sobre essa discrepância. Eu disse. Não, hoje é quarta-feira, minha correspondência já chegou e não chegou. Não chegou ontem. Bem, quem está enganando quem? Veja bem, bancos não podem cometer erros, então eles têm que agir assim. Em vez de serem honestos, como eu fui, eles têm que jogar esse joguinho idiota de que não podem errar. Então, essa coisa saiu na segunda-feira. Eles deveriam ter me enviado isso na segunda-feira e foi enviado com data de postagem para ontem, quinta-feira, depois que descobriram. Sim, no fim das contas, uma máquina IBM pode dizer se você tem menos do que deveria. Certamente isso é possível, mas dizer que em um depósito não havia uma nota de $20? Não dá, é só isso. Ela sabia e eles sabiam, e ainda assim seria preciso alguém honesto sobre tudo para economizar os $20 dela. Pois tudo o que eu estava tentando fazer era ser honesto com ela e devolver os $20 que ela estupidamente me deu. Então, tudo isso acontece neste nosso mundo maravilhoso. Posso lhe dizer,
se você realmente quisesse viver de forma desonesta, poderia viver assim para sempre. Não estou brincando, você poderia para sempre. E não 20, multiplique. Sem machucar de forma alguma, sem machucar, mas quero dizer sem fazer de forma alguma o que o mundo faz com a violência. Você poderia fazer isso sem violência. Eu não usei violência para ganhar $20. A coisa toda é a própria e maravilhosa imaginação humana. Mas seja honesto, por que você não está roubando de ninguém neste mundo além de si mesmo? Apenas um ser desempenha todos os papéis, e esse ser é Deus, e Deus, seu poder e sua sabedoria são um, e Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Então, aqui, quando você fala de uma falsidade, sim, uma falsidade é profética. Você pode assumir neste exato momento o que, no momento da sua suposição, é completamente negado pelos seus sentidos, pela razão, por tudo. Mas se você estiver disposto a viver nessa suposição, acreditando que seu ato imaginário é Deus em ação, nesse ato Deus age, e nada neste mundo é impossível para Deus. Se você estiver disposto a assumir esse estado, nenhum poder neste mundo pode impedir sua suposição de se externalizar dentro deste mundo, mas nenhum poder. Agora você tenta. Estou pedindo a todos aqui nesta sessão atual que tentem e compartilhem comigo seus resultados. Você não vai falhar. Mas se você me disser como funcionou no seu caso, eu posso contar da plataforma para outros e encorajar outros que possam estar despertando. Você e eu deveríamos ser capazes de ter as histórias mais fantásticas. Não pegue algo pequeno, pegue algo grande, algo maravilhoso, para você e para o outro aparente. Realmente não existe outro, exceto para o outro aparente. Eleve todos à altura da sua mente, posso lhe dizer, todos perceberão cada ato imaginário que você realizar para eles. Quando você se senta em silêncio e assume um certo estado para outra pessoa, você está literalmente mediando Deus para essa outra pessoa. Sério. Porque seu ato imaginário é Deus em ação, isso é Deus. Portanto, que ninguém lhe diga que você o encontrará vindo de fora. Você jamais o encontrará na eternidade vindo de fora. Você o encontrará em si mesmo, no simbolismo descrito nas Escrituras. Você será aquele que você encontra, você é ele. Quando você encontra o amor infinito, sim, esse é o único ser onde todos nós somos reunidos, um por um, neste único homem que é Deus. Mas você está reunido como Jesus Cristo. Acredite. Estou lhe contando o que experimentei. Não estou especulando, não estou teorizando. Estou lhe contando o que sei por experiência própria. Então, deixe-os falar sobre todos os Jesuses exteriores e sobre tudo isso, aquilo e aquilo outro. Ouça estas palavras de Blake. Não conheço nenhum outro cristianismo e nenhum outro evangelho além da liberdade do corpo e da mente para exercer as artes divinas da imaginação, a imaginação, o mundo real e eterno do qual este mundo vegetal é uma mera sombra, e no qual viveremos em nossos corpos eternos e imaginativos após a morte desses corpos mortais vegetais. Jerusalém. Agora ouçam isto. Os apóstolos não conheciam outro evangelho. Conseguem imaginar essa afirmação? Os apóstolos não conheciam outro evangelho. E aqui vocês acham que eles seguem o homem. Eles não estão seguindo homem algum. A primeira expressão dos primeiros cristãos, eles eram chamados de povo do caminho, caminho com letra maiúscula. Era um modo de vida. Era assim que eles eram chamados. Anos e anos, gerações depois, eles foram chamados de cristãos. Eram simplesmente chamados de povo do caminho. Querem conferir? Leiam o capítulo 9 do livro de Atos, que originalmente fazia parte do livro de Lucas, versículo 2. Eles eram um só livro, só que os nossos pais da igreja separaram os dois livros e os dividiram pelo livro de João. Mas Lucas e Atos formaram um só livro. Assim, os primeiros seguidores deste fantástico mistério foram chamados de povo do caminho. E então, este é o caminho. Que caminho? Ele disse: Eu sou o caminho. Você não pode dizer: Eu sou. Bem, esse é o caminho. O caminho para quê?
O caminho para tudo neste mundo, mas, especificamente, o caminho para o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14 versículo 6. Eu lhe direi exatamente quem ele é, e ele nos diz exatamente quem ele é. Eu sou o Pai. E, no entanto, eu vou me levar ao Pai? Sim, eu sou o Pai e eu o levarei ao Pai. Bem, como você pode me levar ao Pai? Você diz que é o Pai? Bem, você segue o meu caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a luz revelada. Siga-o de perto e chegará o dia em que isso acontecerá em você, e você saberá que você é o Pai. Então, eu sou o Pai, disse ele, eu sou o caminho para o Pai. Então este é o caminho pelo qual todos vêm ao Pai. Que mistério! Não nos é dito. Grande é o mistério da nossa religião. O homem pensa que é algo lá embaixo, em algum estado secular. Não é nada disso. É um mistério fantástico, e a sua própria e maravilhosa imaginação humana é Deus. Mas o homem não sabe disso. Ele tropeça nela, ele se atrapalha com isso. Não pude deixar de pensar hoje em alguém que não conheço pessoalmente, mas que quase o considero um amigo por causa do que foi dito sobre ele. Vocês me ouviram, aqueles que vieram no último ano, vocês me ouviram falar de Ed, não é? Bem, Ed tropeçou nisso, mas Ed não sabe que é Cristo. Ele chegou ao ponto de ter medo de perturbar a natureza. Ele tem medo de usar o poder com o qual tropeçou. Porque ele não sabe que tropeçou em Cristo, ele pode usar algum pequeno instrumento, como um pedaço de aço para esfregar em outro pedaço de aço. Mas ele realmente tropeçou em Cristo. Bem, milhões tropeçam em Cristo e ficam com medo. O poder é tão fantástico que eles têm medo, porque não acreditam que possa ser Cristo. Eles esperam que ele venha de fora, em alguma forma peculiar, como artistas o pintaram ao longo dos séculos, e você não vai encontrá-lo dessa forma de jeito nenhum. Assim como dissemos na terça-feira passada, ele vem desconhecido, sem nome, e de repente você é ele. Você descobre que é o ser que adorou no passado, ouviu falar dele no passado e seguiu no passado. E de repente você é ele. Pois tudo o que é dito sobre ele acontece com você, e você é ele. Não há uma única pessoa no mundo que o chama. Você está sozinho. Então você sabe por que se diz. E Deus é um, nenhuma pessoa está naquele cofre, naquele túmulo quando você desperta, apenas você. Ninguém o ajuda a sair, apenas você. Apenas o simbolismo das testemunhas, e elas não conseguem ver o um. O um sobe e aquele em quem ele desce, é tudo você. Então eu lhe digo, sua suposição esta noite não precisa ser baseada em fatos. Devo esperar para ter a confirmação de que tenho segurança antes de presumir que estou seguro? Bem, isso não é poder, isso não é nenhum. Quando não estou seguro, quando estou inseguro, que eu ouse presumir que estou seguro. Quando estou doente, como lhe é dito no livro de Joel. Diga ao fraco. Eu sou forte. Se algo estiver dando errado, que eu ouse presumir que as coisas são como eu desejo que sejam, então posso provar esse poder. Mas esperar que as coisas mudem no mundo primeiro, não me importa o que o mundo lhe dirá. Teste isso esta noite e teste Cristo em você. Jesus Cristo no homem é a esperança da glória. E Jesus Cristo em você é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Pode parecer blasfêmia, pode parecer o cúmulo de algo que não deveria existir no mundo, mas digo-vos por experiência própria, e é verdade. Em cada geração acontece com aquele que foi enviado. Quando sois chamados e enviados, ouvi atentamente as palavras. Para os judeus é escândalo, e para os gregos é loucura, mas para os que são chamados, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. E a sabedoria de Deus é mais sábia do que os homens, e a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Bem, não é tolice dizer que sou o que tudo nega? Bem, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, então simplesmente assumis a mentira e provas que a falsidade é profética.
Se fores fiel à tua suposição, nenhum poder no mundo a poderá impedir. Pois Yeats contou a história verdadeira. Só sei que as histórias que contei a vocês sobre mim, sobre Ali Ben e sobre minha irmã eram verdadeiras. Não escondi a carta da minha irmã, mas ela ainda está neste nosso mundo. Minha esposa estava presente quando a carta chegou e um amigo meu que agora mora na Flórida estava presente na noite em que a carta chegou, e assim temos evidências tangíveis de que fui visto. E eu deliberadamente queria ser visto, a 3.200 quilômetros de distância. Então, onde estou? Não sou eu todo imaginação? Ela me viu como algo corporalmente presente em seu mundo. Se sou todo imaginação, devo estar onde estou na imaginação. Então, quando Yeats foi visto a centenas de quilômetros de distância pelo aluno, o colega, e ele entregou a mensagem, ele falou, havia algo nele. E quando esta senhora, apenas ao lado, na cidade de Nova York, como posso passar pelo seu quarto fechado? A porta estava trancada. Porque estava trancado e ela ouviu a minha voz, e a voz falava com autoridade, ela ficou tão atordoada que não teve escolha, teve que obedecer à ordem. Bem, você vê o poder que há no homem. O que o homem pode fazer? Use-o com amor. Sempre que você o usa com amor, você o está usando com sabedoria. Não se desvie. Porque você pode usá-lo, e usá-lo de uma forma estranha e peculiar. Não há nada além de Deus neste mundo e todos são Deus. Deus está desempenhando todos os papéis. Agora, vamos entrar no silêncio e usar nossa imaginação com amor, e começar esta noite com o que o mundo chamaria de falsidade. Eu lhe digo que é profético. Pegue algo que não aconteceu, mas que você quer que aconteça, e assuma que aconteceu. Apenas viva nesse estado e, posso lhe dizer, isso se tornará um fato. Vamos lá. Pergunta inaudível. Resposta. Em torno de qualquer ismo. Aqueles que supostamente sabem, não sei até que ponto isso é verdade, me disseram que o movimento atual chamado ciência cristã é muito diferente do pensamento original transmitido ao mundo pela Sra. Ed. É o que algumas pessoas me dizem, é aquelas que estão no movimento há anos, aquelas que são praticantes. Mas, depois de um tempo, um grupo se aproxima de um determinado pensamento e organiza em um grande negócio. Agora, até que ponto isso é verdade, eu não sei. Mas, afinal, consideremos que temos uma fé cristã hoje, mas ela realmente só foi organizada 400 anos depois. Foi só no finalzinho, 394 ou 396, que houve uma organização em torno desse pensamento. Bem, ninguém vivo naquela época sabia. Eles não eram pessoas de visão, não eram pessoas que tiveram a experiência. Era tudo uma tradição oral e alguns escritos, então eles simplesmente tentaram dar significado a isso. Daí em diante, eles se tornaram cada vez maiores, mas não eram as pessoas que tinham a visão. Quando vocês ouviram o pensamento desta noite de alguém cuja vida inteira foi visão? Os apóstolos não conheciam outro evangelho. Deixem-me voltar e citar. Não conheço outro evangelho, nenhum outro cristianismo, mas nenhum, além das artes. A liberdade do corpo e da mente para exercer as artes divinas da imaginação. E os apóstolos não conheciam outro evangelho. Hoje temos igrejas chamadas São Pedro, São Paulo, São João, Santo André, como se adorassem algo exterior e não o poder e a sabedoria de Deus. Ora, isso não é fácil para pessoas que realmente acreditam em algum ser externo e pessoal. Mas não existe nenhum. Posso ler a minha Bíblia inteira e mostrar a vocês. Se alguém vier a vocês e disser: eis aqui o Cristo. Ou eis ali, não acreditem. Marcos 13 versículo 21. Por quê? Bem, vamos à Epístola de João. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3 versículo 2. Bem, você já viu alguma figura neste mundo que se parecesse com você e que fosse chamada de Cristo Jesus? Você já viu alguém? Bem, se você não viu ninguém que se parecesse com você e que o chamassem de Cristo Jesus, não acredite. Pois quando ele se manifesta,
Você é exatamente como ele. Isso está na Epístola de João, o 3º capítulo da primeira Epístola de João. Então, quando ele vier, ele vem e você é ele. Não há outro. Deus se fez homem, se tornou humanidade, e todos estão sendo individualizados como Deus. Esta é a história. Mas tente isso hoje à noite. Faça um teste, o teste supremo. Não importa quão difícil seja o problema, tente. Nada é impossível para Deus. Se você conhece algum problema, assuma-o, assuma a solução, e nesse ato imaginário Deus está agindo. Pergunta inaudível. Resposta. Bem, seja um sistema político, religioso ou qualquer outro, quando se tornam tão grandes e tão organizados, simplesmente se mantêm vivos pelo seu poder absoluto. Não estou aqui para perturbar nenhuma religião organizada no mundo. Para mim, isso realmente não importa. Ele nos chama um por um, não por grupos. Ele nos destaca, um por um, como diz o capítulo 27 do livro de Isaías. Eu vos chamarei um por um, ó povo de Israel. Versículo 12. Todos são chamados individualmente, não chamados em pares. Ele vê apenas o coração. Quando o coração. Como ele disse. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Desta descendência ele gerou um Salvador, Jesus, como prometeu. Atos 13 versículo 22, 23. Portanto, todos os que ele gera são Jesus. No final, há apenas Jesus, e você é ele. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta. Qual é a sua percepção da relação de Jesus com Deus? A mesma coisa? Resposta. Para mim, Deus é Jesus. Quando perguntaram a Blake: o que você acha de Jesus? Ele não hesitou, respondeu: Jesus é o único Deus. Mas eu também sou, e você também é. Não há nada além de Jesus. Jesus é o Deus desperto desta, eu diria, aventura, onde Deus impôs a si mesmo a limitação chamada homem, com o propósito de expansão além daquele poder criativo que era seu antes desta aventura. Não há limite para a expansão, nenhum limite para sua translucidez, mas ele colocou um limite para sua opacidade, para sua contração. Sua contração é o homem, chamado Adão, a opacidade nas Escrituras é chamada Satanás, que significa duvidar, descrer. E assim, ele colocou essa opacidade sobre o homem, essa opacidade sobre o homem é o que ele tomou sobre si. Ele se esvaziou de sua forma primordial e tomou sobre si a forma de homem. A fita acaba. Amigos, gostaria de agradecer a todos que sempre apoiam o canal, com suas curtidas, comentários e compartilhando os vídeos. Aproveito a convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno, e vai ajudar com o meu trabalho. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.